TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Desobstruir a justiça no Ceará. Mediação comunitária é uma das soluções. Código de Defesa do Consumidor completa 27 anos. Quase 70% dos fortalezenses estão inadimplentes no comércio. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora no programa Mundo Jurídico. Desobstruir a justiça do Ceará. Diminuir a demora no julgamento e encerramento de processos judiciais. A mediação comunitária é uma das soluções para que estes avanços aconteçam e mais pessoas tenham acesso à resolução de pequenos conflitos. Aqueles entre vizinhos ou pessoas que têm alguma pequena desavença em um espaço comum. Pois o Ministério Público Estadual torna realidade essa busca de todos que fazem o judiciário. O órgão vai aos bairros com o projeto Mediação Itinerante e simplifica soluções entre os envolvidos. O ônibus da mediação fica estacionado em um ponto estratégico do bairro, onde todos possam encontrar com facilidade. Oportunidade para a resolução de pequenos conflitos. Essa diarista veio tentar resolver uma cobrança da ex-patroa. Eu nunca ia conseguir não, porque eu sempre ia lá falar com ela, isso, e ela nunca me dava. Ela dizia que já me ajudou muito com o quê? Com nada, porque eu morava com ela, né? Trabalhava cuidando do filho dela, enfim. Aí passou o tempo depois, até hoje nada. E com essa oportunidade, já 3 vezes ela não compareceu. Os mediadores estão à disposição da comunidade para chegar a um acordo entre as partes e resolver os conflitos. O serviço contribui e muito para diminuir a demanda no judiciário. E o que é necessário para ser um mediador? Você tem que ter o que? A boa vontade, aquele espírito em querer ajudar o seu próximo. E aquela questão de me colocar a serviço de um terceiro que eu não conheço. Esse é o passo fundamental. Segundo passo, procurar um órgão que seja capacitado, que nem o Ministério Público, da Defensoria Pública, e fazer um curso de aperfeiçoamento em mediação comunitária. E o Ministério Público, todos os anos, está dando esse curso, né, prepara os mediadores. Depois que você faz esse curso de mediação, você passa pelo estágio, né, de aperfeiçoamento, sobre o que é mediação, abertura de mediação, assistir mediação. Aí depois você passa a fazer com o supervisor mediações propriamente ditas, né, mediações em loco. Cobranças, conflitos familiares, vários problemas são resolvidos de forma amigável. Geralmente a maioria que entra é família, né? A família, vizinhos, essas questões mais cotidianas do dia a dia, né? Então, geralmente vem sempre uma senhora reclamando que está, né? Alguma coisa do tipo, reclamando que o marido está destratando, aquela coisa, sem entrar a questão da violência, né? Porque a partir do momento que tem a violência a gente já não pode tratar, porque já parte pela lei especial, né? Mas fora isso, tudo é preventivo, tudo é para evitar que isso venha ocorrer um caso judiciário, para que venha acarretar mais ainda o volume de processo que surge cada dia mais, que cada dia mais os conflitos aumentam mais. Então o nosso trabalho é esse, é preventivo, para as partes é colaborativo, a gente trabalha a parte no sentido que seja colaborativo família, que é uma questão muito sigilosa, o nosso trabalho também é muito sigiloso. O ônibus da mediação itinerante já percorreu vários bairros de Fortaleza. É a resolução de conflitos pegando carona através do diálogo. O objetivo é as pessoas estarem resolvendo por si mesmos seus conflitos, né? Ao invés de estarem indo à delegacia, ao invés de estarem indo a um fórum, né? A gente possibilita através da mediação a resolução dos próprios conflitos que podem ser mediados, né? São conflitos familiares, caso a pessoa tenha algum conflito com algum familiar, conflitos de pensão alimentícia, conflito com algum vizinho, conflitos de cobrança, de dívida, calúnia, difamação, injúria, qualquer tipo de conflito onde ainda não tenha havido a violência física e as pessoas estejam dispostas a conversarem. A Superintendência Regional do Trabalho inaugurou uma agência do órgão em um shopping aqui da cidade. Romana Mello. Olá, isso mesmo. E quem vai passar mais informações sobre a agência regional da Superintendência do Trabalho aqui no Ceará é a Luísa Torquato, que é a chefe do serviço de atendimento. Agora aqui no Shopping Rio Mar, né, mais um serviço disponibilizado à população, Luísa. Quais são os principais serviços que vocês vão ofertar aqui? A gente vai ter emissão de carteira de trabalho, entrada de seguro-desemprego e recurso de seguro-desemprego.
Apesar da inauguração só ser no próximo dia 29, mas vocês já estão ofertando esse serviço à população. Percebe uma movimentação legal? Sim, com certeza. A gente já está percebendo que tem muita gente agendando. Algumas pessoas vêm aqui presencialmente, a gente agenda aqui na hora, na recepção. Então é só trazer toda a documentação que a gente consegue atender. Perfeito, mas se eu estiver em casa e quiser agendar esse atendimento para não pegar fila, tem um site que a gente pode entrar? Isso. O agendamento é através do site saa.mte.gov.br. Você seleciona a data e o horário que quer ser atendido. Quais são os principais documentos que a gente deve trazer? Para a carteira de trabalho, a primeira via é o RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento original. Toda a documentação tem que ser original. Para a segunda via, precisa do BO, ou se for continuação da carteira, precisa da carteira antiga. A Justiça Federal suspendeu por 6 meses a destruição de provas da Operação Castelo de Areia, de combate a crimes financeiros, entre eles evasão de divisas, lavagem de dinheiro e fraude em licitações em São Paulo e no Rio de Janeiro. E para falar sobre os desdobramentos desta operação, dentre outros assuntos, nós conversamos agora com a advogada e membro da Comissão de Ética na Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Ceará, doutora Carolina Siebra. Doutora Carolina, é um prazer tê-la novamente conosco aqui no estúdio. Prazer é todo meu, eu que agradeço. Eu gostaria que a senhora, inicialmente, fizesse uma avaliação dessa operação no que diz respeito ao vínculo existente entre essa operação, Castelo de Areia, e a Lava Jato. Existe algum vínculo? Sim, agora está mais forte, né, o vínculo, até mesmo por conta dessa suspensão, porque a suspensão da destruição de provas veio exatamente por conta da delação do Palocci, do ex-ministro Palocci. Em 2009, quando foi desencadeada a operação, não se sabia que naquelas provas iríamos ter várias descobertas do que hoje seria a Operação Lava Jato. Então, não foi dada a devida importância, porém, como se tratavam de provas ilegais, os advogados conseguiram que elas fossem eliminadas do processo e assim pediram a destruição. Ainda bem que em tempo hábil, o ex-ministro Palocci fez a delação dele com 50 anexos e dentre eles tem provas que constam dentro dessa Operação Castelo de Areia. Essa operação ela envolve a construtora Camargo Correia, é isso? O centro da Operação Castelo de Areia era a construtora Camargo Correia, mas dentre ela a operação se desmembrou em 50 apurações por todos os estados. Então envolviam várias empresas, porque é um material muito vasto, é um material que dá para fazer muita coisa. Com certeza. Doutora Carolina, quais são as implicações que podem advir, que vão decorrer dessa decisão da Justiça Federal de suspender a destruição destas provas por 6 meses? Se as provas forem destruídas, a gente vai perder um material muito grande de escutas, de e-mails, de transcritos, que a Polícia Federal conseguiu pegar da empreiteira Camargo Correia. Certo. E daí, talvez fique prejudicada a delação do ex-ministro Palocci, porque ele tem muitas coisas que ele afirma que estão dentro dessas provas e que ele poderia ser beneficiado por conta que ele tem como positivar a delação dele, digamos assim. Doutora Carolina, cada momento nós estamos vivenciando uma nova fase da Operação Lava Jato. Se não uma nova fase, um novo desdobramento. Parece até uma novela sem fim. Então, a última ação decorrente da Lava Jato foi justamente a decretação da prisão preventiva dos executivos do grupo J e F. Inclusive, há quem fale que todo aquele pacote de delação feito pelos executivos, aquele pacote poderá ser desconstituído. Queria que a senhora fizesse uma análise desta nova fase. O procurador Janot, né, ele acredita que houve omissão dos executivos. Eles foram, digamos que, seletivos na delação dele. Então, eles omitiram informações. Se isso for comprovado, as omissões de informações tornam a delação dele nula. E aí vai ser mais um desdobramento. A gente costuma, como você disse, da questão da novela, é porque o direito termina se misturando ali, a população não tem conhecimento jurídico para poder entender o que é que está acontecendo. Então é muito difícil a gente passar para a população o que de fato acontece. Mas, juridicamente falando, se for seletiva mesmo, como o Janot acredita, vai ter que ser anulada a delação deles.
Mas há quem defenda também de que, ao invés de desconstituir a delação, o mais correto, ou o ideal, seria aproveitar todas aquelas provas, né, oferecidas, ofertadas no momento da delação, e apenas que os benefícios concedidos pela delação fossem cancelados. Esse seria o mundo ideal? Seria o mundo ideal, é como a questão das provas da Castelo de Areia. O mundo ideal seria usar as provas, já que a gente já tem aquelas provas ali disponíveis. Mas, juridicamente falando, é impossível. A gente não pode abrir precedentes para que ocorra outras ilegalidades e que se torne recorrente a ilegalidade. Então, tem que ter muito cuidado, nesse momento, em analisar os casos concretos, porque esses casos podem abrir brechas para outros casos e assim sucessivamente. Palocci, em sua delação, afirmou, inclusive, de que Lula teria feito um pacto de sangue com Emílio Odebrecht. Quais são as consequências, os desdobramentos desta afirmação do Palocci, que podem advir? As afirmações do Palocci são bastante fortes. Ele traz para o centro da operação outras empresas que não apareciam antes. O Palocci, por muito tempo, ele foi o homem forte do governo Dilma e Lula. Então, ele abrindo a boca e contando o que ele sabe vai prejudicar muita gente. E aí vai ser um desdobramento muito maior. Pode ser que o negócio se torne maior do que a gente imaginava. Mais do que já está, né? Porque cada vez que abre mais uma caixa preta, mais coisas vão sendo descobertas e gente que estava sendo intocada vai para o centro da operação. Doutora Carolina, nós estamos no ano pré-eleitoral. 2018 nós já vamos ter novas eleições gerais aí para a escolha de presidente da República, governador do estado, deputado federal e senadores, e também deputados estaduais. Como o programa é assistido não só por advogados, operadores de direito, mas também pelo cidadão que quer ter mais informação, quer buscar informação jurídica, gostaria que a senhora esclarecesse que, caso haja uma condenação do Lula em primeira instância, como é que fica daí para frente? Que fica na cabeça do leigo. Lula poderá voltar a concorrer ao cargo de presidente da República? Gostaria que a senhora explicasse isso, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar a advogada especialista em direito eleitoral, Carolina Seabra. Doutora Carolina, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi se existe ou não a possibilidade concreta do Lula voltar como candidato a presidente da República, tendo em vista que na cabeça do leigo, né, havendo uma condenação, ele não consegue distinguir em primeira instância ou segunda instância se Lula permanece candidato ou não. Gostaria que a senhora explicasse. Por enquanto, o Lula permanece candidato, porque ele foi condenado pelo Sérgio Moro, porém ele recorreu da decisão. Então, a decisão dele não foi, digamos que, positivada para o leigo entender, não foi uma decisão já concreta. Então, enquanto ele estiver discutindo, ele pode ser sim candidato. E aí a população vai ter que dar uma resposta da condenação dele nas urnas, né? Digamos que a gente espera que seja assim, né? 2018 vamos ter vários candidatos que tiveram no centro das operações. Então vai caber à população escolher qual vai ser o melhor candidato ou não, enquanto eles discutem na justiça se podem ou não ser políticos, continuar sendo políticos, né? Ainda existe também um princípio, né, presente no processo penal, que é o princípio da presunção da inocência, né? O princípio da não culpabilidade, né? Exatamente. Enquanto não houver uma sentença penal com trânsito e julgado, ninguém será considerado culpado. Exatamente. Isso até é bem complicado para as pessoas entenderem, porque normalmente a gente costuma ver nos jornais, o acusado, mesmo a pessoa sendo pega em flagrante, alguma coisa nesse sentido.
é usado o termo o acusado e não a pessoa que cometeu o crime por conta desse princípio, o princípio da presunção de inocência. Enquanto ele não for condenado, ele é considerado inocente. Verdade. Então, ele foi condenado, no caso do Lula, ele foi condenado pelo Sérgio Moro, mas como ele recorreu, ainda não há uma condenação efetiva. Então, ele é continua sendo um acusado, entendeu? Então... Mas, de acordo com a lei da ficha limpa, né, que foi até um projeto que nasceu a partir da iniciativa popular, não bastaria uma condenação em segundo grau, em segunda instância, para que ele se tornasse inelegível? Exatamente, a gente está esperando a condenação dele em segunda instância, né? Não sabemos se vai ser positivada a questão da decisão do doutor Sérgio Moro. Vamos ver se o TRF da 4ª Região entende da mesma forma que o Sérgio Moro. E aí, se ele entender, aí sim, ele vai ter uma condenação em segunda instância e aí poderá não concorrer às eleições. Doutora Carolina, a senhora integra também a comissão eleitoral, né, da OAB Ceará. Isso. A senhora poderia falar um pouco sobre a importância dessa comissão e quais foram os últimos trabalhos desenvolvidos pela comissão? O último trabalho recente que a gente teve foi o Congresso de Direito Eleitoral, que trouxe o Ceará como rota de estudantes de direito eleitoral, estudiosos no assunto eleitoral. Foi um congresso muito bom que aconteceu na Assembleia Legislativa, no auditório, que trouxe vários nomes do eleitoral para o Ceará. E, dentre vários temas, discutimos a reforma eleitoral, a cota para as mulheres, a questão do Caixa 2, tudo isso foi discutido agora no Congresso. E a gente sempre discute pautas que estão em alta. A questão da reforma eleitoral, sempre em nossas reuniões são colocadas em pautas o que é que os membros acham que vai acontecer daqui para frente, o que é certo, o que é errado, o que aconteceu nas eleições passadas, o que a gente pode trazer de experiência para as novas eleições e o que a gente pode aprimorar o direito eleitoral, não só no Ceará, mas no Brasil. Doutora Carolina, a senhora faz parte também da Comissão de Ética na Política e Combate à Corrupção Eleitoral. Isso. Com a análise que a senhora faz atualmente, né, do momento que nós estamos vivenciando, né, a gente vive uma crise de ética, não só na política, né, mas uma crise de ética também no meio empresarial, nas próprias relações sociais. Qual a avaliação que a senhora faz dessa crise? A crise tá tomando proporções que não se imaginava, né, e está de um jeito que, onde a gente esperava que não tivesse corrupção, tem. Diga-se de passagem que envolve os 3 poderes, né? Envolve os 3 poderes e é muito chocante. Eu acredito que não só como advogada, é chocante como cidadã, entendeu? Então, eu acho que participar da comissão de ética na política e combate à corrupção eleitoral me faz mais próxima da situação que o nosso país vive e também como um instrumento de combate a isso. E é muito importante a população também estar próxima a isso, porque a gente não pode só olhar e dizer, não tem jeito não, a gente tem que arregaçar as mangas e enquanto existir pessoa honesta no Brasil, há esperança. E o que a comissão espera dessas eleições de 2018? Vamos estar de olho, né, porque vai ser uma eleição atípica, esperamos assim, né, por conta da questão dos financiamentos de campanha, que a gente ainda não sabe se vai passar a volta das empresas podendo financiar. Então, a comissão vai estar bem atenta a todos os trâmites que vão ocorrer em 2018. Doutora Carolina, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença aqui de novo, trazendo essas informações e esclarecimentos para a sociedade e abre agora espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço. É sempre muito importante a gente conversar com a população não só sobre a situação jurídica que passa todos esses processos, porque às vezes fica um pouco estranho, as pessoas não entendem, como também na questão de conscientização das eleições, dos votos, que a gente precisa ter uma consciência para não ter que estar passando por isso, como a gente está passando agora. Obrigado. Obrigada. Ivelise Maia. O Código de Defesa do Consumidor está completando 27 anos de existência. Foi uma das conquistas da redemocratização do Brasil e uma das pilastras do sistema de direitos humanos. Esse direito a reclamar, denunciar e ser restituído judicialmente, financeiramente ou restabelecido moralmente é uma realidade. Aqui em Fortaleza, o PROCON Municipal organiza uma programação especial para celebrar estas conquistas. Salão de atendimento lotado na sede do PROCON Fortaleza. Todos querendo renegociar, sejam dívidas ou problemas com prestadoras de serviço.
E a data não podia ser mais apropriada. O Código de Defesa do Consumidor está chegando aos 27 anos. O Código de Defesa do Consumidor já está maduro, né, para a sociedade, é uma lei bastante protetiva, que vem aí em auxílio ao hipossuficiente, ao vulnerável, aquelas pessoas que realmente têm dificuldade na relação de consumo. É para isso que ele existe, para equilibrar a relação de consumo, e o PROCON comemora a cada ano que se passa a existência dessa ferramenta de tutela da coletividade. O PROCON Fortaleza está organizando um mutirão para auxiliar as pessoas que precisam renegociar dívidas. Núcleos do PROCON, espalhados em pontos estratégicos da cidade, também estão expandindo o atendimento. A expectativa dos funcionários é que sejam realizados mais de 1.000 acordos entre fornecedores e consumidores durante o mutirão. Dona Vilani quer pagar a conta, mas só a parte que realmente é dela no cartão que foi clonado. Compraram no Rio de Janeiro, compraram em São Paulo no meu cartão. Fizeram dois dando de oi, claro, no meu nome, fiz BO. Foi resolvido nada. Eu tudinho aqui para resolver, né? Aí passei um dia ligando para o banco, disseram que ia para análise, que analisar que eu não ia pagar dívida no Rio de Janeiro e São Paulo, né? O Fagor veio de novo. Dívida também está tirando o sono de seu Luciano. Ele confiou num pagamento que ia receber, mas foi enganado por um colega de serviço, que de colega não tem nada. Fui enganado. Fui construir uma casa e o rapaz me enganou e eu tive que arcar com as despesas e acabei atrasando o cartão. No que atrasa, está um montante mais ou menos que eu vou tentar negociar com eles aí. Mas está quanto mais ou menos? Chega uns 4 mil por aí. Cada um com uma história diferente, mas a mesma intenção: se livrar dos débitos. Regra número 1 do bom manual do consumidor. O grande campeão atualmente são as operações financeiras, especialmente cartão de crédito, né? As pessoas que, por algum motivo de saúde ou desemprego, um fato superveniente que fazem com que elas não tenham mais a condição de adimplir aquela obrigação que no momento da contratação ela tinha. Esse é o maior problema que causa o superendividamento. No quadro Direito Empresarial de hoje, com o advogado Cleto Gomes, você vai saber por que o acordo coletivo passa a prevalecer sobre a lei. Essa novidade ela é de suma importância para o setor produtivo e para os trabalhadores de uma maneira geral. Só quem sabe a necessidade, Evelde, de cada segmento é aquele segmento que está envolvendo o problema. Dificilmente você consegue editar uma norma que ela venha atingir a todos os segmentos empresariais, a todos os trabalhadores, sem que passe por uma negociação coletiva. Então, antes da reforma, hoje, já que a reforma não entrou em vigor ainda, o legislado, ele prevalece sobre o negociado. E em muitas situações, os sindicatos, as empresas, os trabalhadores, os empresários, eles tendem a fazer uma negociação coletiva que, na maioria das vezes, é de suma importância para os atores envolvidos, e existe uma lei que impede. Então, com essa inversão de valores, digamos assim, o negociado passou a prevalecer sobre o legislado, e cada segmento, organizados através de sindicatos patronais, sindicatos profissionais, sabem conduzir os destinos daquelas pessoas que estão envolvidas como os principais atores. Porque, na maioria das vezes, Evelde, o legislador, por mais bom senso que ele tenha, ele não tem aquela sensibilidade. Uma coisa é você estar negociando na construção civil, outra coisa no transporte coletivo, outra coisa no setor elétrico, enfim, em vários segmentos. Então, só esses atores envolvidos é que são capazes de definir os seus rumos, como ocorre na maioria dos países que são mais desenvolvidos. Acompanhe semanalmente o quadro Direito Empresarial em Foco e fique atualizado sobre as principais informações do mundo empresarial. E agora a gente fala de um assunto que interessa a todos.
Você sabia que quase 70% dos fortalezenses estão inadimplentes no comércio? A pesquisa foi divulgada pela Federação do Setor aqui no estado do Ceará. A pesquisa realizada em setembro revelou que 66,4% dos consumidores de Fortaleza possuem algum tipo de dívida. Para Sebastião, professor preocupado em manter as contas em dia, o endividamento é fruto do apelo ao consumismo. O estímulo às compras é muito grande e há facilidades para tal. Mas, como consumir é inevitável, um outro índice do levantamento revelou um indicador positivo. É que a proporção de consumidores com contas em atraso melhorou, passando de 20,9% em agosto para 18,8% agora em setembro. A diretora institucional do Sistema Fé Comércio avaliou o dado como satisfatório. Desde julho que os resultados já estão melhorando, né? E esse agora de setembro nós tivemos um resultado espetacular, principalmente no potencial inadimplente, que é aquele consumidor que já está com dívida de 6, 7 meses, que a gente já considera como perdido, ele está negativado, ou ele perdeu o emprego, ou ele deixou a dívida ficar muito alta, dívida com cartão de crédito, dívida com banco e até com lojas, e estava sem condições de pagar. Esse consumidor aproveitou a entrada, a liberação das contas inativas do FGTS e priorizou o pagamento das dívidas. Então, isso foi importantíssimo para a economia do estado do Ceará. A Lúcia é chefe de família e afirma que a maior fatia do dinheiro que entra em casa é gasto com alimentação. Eu acho que alimentação, entendeu? Transporte. E é verdade, 60% dos entrevistados afirmaram que a alimentação é o item mais consumido, seguido por despesas com saúde e educação. O tempo médio de atraso verificado na pesquisa foi de 65 dias e o cartão de crédito continua sendo o principal vilão. 83% dos fortalezenses adquiriram dívidas através dele. E é por isso que o planejamento orçamentário é essencial para o controle do endividamento. Um acompanhamento realizado por Irã no trabalho e dentro de casa. Sou contador de profissão e aí até os colegas brincam que a minha planilha de orçamento parece com a planilha do governo federal. A Comissão de Direito Penitenciário do OAB Ceará tem realizado com frequência inspeções nos presídios instalados na região metropolitana de Fortaleza e também no interior do estado. E para falar sobre estas ações, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor Albuquerque. Dr. Márcio Vitor, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no estúdio. Ô, amiga, muito obrigado. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Dr. Márcio, eu lembro que esse trabalho já vem sendo desenvolvido já há vários anos, salvo engano, mais de 3, 4 anos. Quais são os principais problemas detectados? Os problemas continuam os mesmos? Houve alguma mudança no que diz respeito ao sistema penitenciário do estado do Ceará? Bom, a situação, Eveltio, eu diria que, de certa forma, o problema ele tem, de certa forma, se intensificado, né? Desde o ano passado, quando houve aquelas grandes rebeliões nas unidades de Fortaleza, praticadas, parte dela, pelo crime organizado. E o que a gente notou? Que o crime organizado realmente ele se instalou nas unidades. Tanto no interior como na capital, a gente tem facções como o PCC, a Família do Norte, a GDE. Então isso é muito prejudicial a qualquer tipo de trabalho na perspectiva da ressocialização. O crime organizado tomou conta dos presídios. Perfeito. E eu diria que um dos principais dilemas nessa questão é notadamente a superlotação. Né? Então nós estivemos, eu falava com você que nós estivemos recentemente, há cerca de 15 dias, na região do Cariri, fomos ali a Crato, Barbalha, inspecionamos o presídio, não é? A PIRC de Juazeiro, também denominada, de Tourão, fomos ao Tourinho, fomos a Barbalha, fomos Crato, e a história não muda, é a superlotação. Principalmente no presídio, na PIRC, nós notamos assim, o presídio só comportava cerca de no máximo, 380 pessoas, quando nós chegamos lá tinha mais de 700, né? Cerca de 730 pessoas. E além disso, a questão da presença do crime organizado, especificamente essa GDE, não é, que está tomando conta, a pequena quantidade de
projetos sociais, apesar de existir alguma coisa, existe, a gente notou, não é, relativo à questão da cozinha, né, de comida, numa fábrica, a gente notou alguns pequenos projetos, mas insuficiente, bastante insuficiente também. Existe a remissão, um trabalho feito religioso também feito na unidade, mas ainda muito pouco. Então, nós estamos aí realmente realizando um novo relatório acerca dessas unidades, algumas, por exemplo, a de Barbalha, construída em cima de um aterro, de um lixão, terrível a situação, algumas que falta água, é o caso também de Barbalha e do próprio Crato, a gente vê uma limitação nesse sentido, sempre o problema da pequena quantidade de agentes penitenciários, isso é algo que torna mais vulnerável ainda, não é, a segurança nessas unidades também. Lá no presídio Juazeiro, a pequena quantidade até de policiais militares nas muralhas, né, muito pequena. Vale esclarecer que esse trabalho, velho, a gente está fazendo até em parceria com as comissões de lá, né? Então, participaram lá o vice-presidente da subseção, o doutor Vladimir, o doutor Adesson, que é do Crato, não é? O doutor Tasso, que é o presidente da OAB de Juazeiro, a equipe, a doutora Eveline, que são das comissões, o doutor Wanderson. Então, foi um trabalho muito bom e há um reforço, né? Então, nós vamos cobrar mudanças, nós vamos cobrar reformas, contratação, esse concurso público que vem aí, de agente penitenciário tem que ser deslocado gente para o interior, sem dúvida alguma. Então, é um concurso para 1.000 pessoas, não é o suficiente, mas já é um alento, e no interior também precisa, porque, inclusive, tem o crime organizado, a gente sabe disso. Então, foi um ponto muito importante disso também. Nós estamos projetando, nesse ano, uma audiência pública naquela região também, onde serão convidadas todas essas autoridades. A gente nota que continua também, semelhante o problema relativo à questão do preso provisório, dos benefícios que esses detentos podem ter, não é, que muitas vezes não são avaliados a contento, a questão para o preso provisório, a questão do excesso de prazo, Tomás, da prisão ilegal. Esse problema da superlotação já se tornou um problema crônico, que não é só uma realidade do estado do Ceará, mas sim do país, do Brasil. Na sua opinião, quais medidas poderiam ser efetivadas no sentido de, pelo menos, minorizar essa problemática? Seria a construção de novos presídios ou passaria também pela questão de investimentos na ressocialização do preso? Então, eu diria que o principal ponto, realmente, infelizmente, ainda precisa construir. A gente não queria levantar essa bandeira aqui, porque a gente sabe que o melhor, no lugar de construir um presídio, seria construir uma escola. Claro. Não é? Era ampliar o estudo, a educação, porque diminuiria sensivelmente a criminalidade. Que a gente nota que boa parte dos crimes também são cometidos, há uma ligação muito próxima da questão social, né? Da questão cultural, da saúde pública, principalmente o tráfico de drogas. Então eu diria que ainda é necessário construir. A SEJUST, a Secretaria de Justiça, está prometendo a inauguração de um feminino agora, brevemente. A própria CPPLC no interior também tem um regional que vai ser construído, mas eu diria que tem que se voltar para a questão da ocupação. É um absurdo você chegar numa unidade dessa e cerca de 80% dessas pessoas, 70%, 80% estarem lá no ócio durante todo o mês. Na realidade, o que a gente vê muitas vezes ali é a prática de mais crimes. Então, aquelas grades são só artificiais, aquelas muralhas, elas só funcionam de forma artificial. Ainda, infelizmente, em muitos presídios, em muitas cadeias públicas, entra drogas, entra celular, chega a entrar até armas, apesar do esforço dos agentes da polícia, passa por causa da superlotação, porque é próximo de uma área urbana, entra por rebolo, por outros fatores. Então, a gente nota que a pena não vem cumprindo com os seus objetivos. Então, tem que haver se voltar para isso, para ocupação. Então, esse sujeito que está lá, que já é um sujeito brutalizado muitas vezes, ele tem que passar o dia todo trabalhando, 8 horas trabalhando, estudando. Aí sim é que a gente pode ter um resultado melhor. Esse sujeito expõe a lei de execução penal que ele tem que indenizar a vítima pelo crime, ele tem que pagar pela despesa dele ali. Então, isso não é cumprido. Mas o que se percebe é que hoje nós vivemos uma verdadeira cultura do aprisionamento. Você acha que seria necessário uma mudança de cultura, eu digo até no sentido de que as medidas alternativas
a prisão, as medidas cautelares diversas da prisão passassem a ser mais bem utilizadas? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Direito Penitenciário do OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor Albuquerque. Dr. Márcio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre se o senhor não acredita que exista hoje instalada no país uma cultura do aprisionamento. O senhor defende que as medidas cautelares diversas da prisão passem a ser mais bem utilizadas? É verdade, Velde, que a regra ainda é a prisão, né? Então a regra, principalmente do preso provisório, aquele que está respondendo o processo, é sempre se aplicar uma prisão preventiva. Então o Código de Processo Penal, no artigo 319, ele prevê medidas alternativas. Então sempre a prisão preventiva deve ser vista de uma forma subsidiária. Infelizmente a gente vê isso em unidades, presos que estão ali, quando poderia ter uma medida alternativa. A gente sabe que cresceu muito o uso da chamada tornozeleira eletrônica, mas em muitos estados falta, né? Falta estrutura para isso, falta fiscalização disso. Então, isso tem que ser implementado, né? A gente sabe que aqui no estado do Ceará já houve até um avanço no tocante à audiência de custódia, porque muitas vezes o preso flagranteado, ele não tinha contato com o juiz, não é? Demorava muito tempo. Então, com a audiência de custódia, essa demora, esse tempo está diminuindo, né? Hoje está funcionando inclusive no prédio da Capturas, como a gente tinha comentado isso daqui, então já é algo importante. Falta ampliar isso para o interior. A gente vê que muitas comarcas do interior, um juiz que está respondendo por várias comarcas, não tem ainda audiência de custódia, então muitas vezes o sujeito é preso, aquela prisão até é legal naquele momento, mas com o tempo, com a demora do processo, ela se torna ilegal. Então isso tem que ser avaliado imediatamente pelo magistrado. Então a audiência de custódia, ela tem ajudado a, de certa forma, a diminuir essa massa carcerária a partir do momento em que é decretado, em que visto que a prisão foi ilegal. Aí o juiz manda relaxar a prisão. Perfeito, para avaliar se a prisão é ilegal, o flagrante é ilegal e além disso, às vezes, em muitos casos, o que o juiz ele aplica? No lugar dele aplicar a preventiva, é um sujeito que cometeu o primeiro crime, é primário em bons antecedentes, tem pequena gravidade ou até média, ele entende que é melhor a medida alternativa. Uma prisão domiciliar, uma restrição de direitos, uma tornozeleira eletrônica. Então, em muitos casos é melhor. É melhor e funciona porque já pensou você colocar, como a gente vê muito, nas delegacias de polícia, nos presídios, nas cadeias públicas, lá dentro a gente vê um latrocida condenado, o traficante, no meio deles uma pessoa respondendo por estelionato, por lei Maria da Penha, às vezes até por lei de trânsito, uma pessoa que dirigiu embriagada e está ali misturada, não foi arbitrada fiança. Às vezes a gente vê até um caso desse, é mais isolado, mas a gente vê. Então já pensou a convivência com essas pessoas? É uma escola da criminalidade. Isso só faz piorar, brutaliza mais. Além disso, o que a gente vê é que o crime organizado, ele vendo exatamente o espaço adequado para eles. Ele aproveita essa situação, essa superlotação, essa mistura para cooptar muitos, né? Exatamente para ordenar, né? Para massacrar aqueles que também estão ali dentro das unidades carcerárias. O senhor falou que as delegacias de Fortaleza e também do interior do estado estão superlotadas de presos provisórios. Quais são os riscos de se manter presos provisórios em delegacias? Isso traz um risco para a vizinhança e também acaba afetando a atividade da polícia? Isso, nós já temos até um projeto para entrar com a medida judicial, né? Nós aguardamos o Estado, né, por muito tempo para ver se havia um esvaziamento disso. Na realidade é para ser proibido, não era para ter xadrez dentro de delegacia. E hoje nós estamos vendo, apesar da reinauguração aí da Capturas, nós estamos vendo que o COD ainda tem presos.
houve rebelião recentemente, nós estivemos na delegacia de Caucaia na semana passada e vimos um quadro lá de superlotação também, uma situação de dificuldade para a autoridade policial, é um problema também contínuo na delegacia de Maranguape, né? Então são inúmeras delegacias que a gente vê a presença de detentos e isso vulnera aquele local. O delegado, a polícia civil, o inspetor, o escrivão, o papel deles não é de fazer, cuidar de preso, né, de custodiar preso, né? Esse papel de carceragem é realmente dentro do presídio, da cadeia pública, da triagem, é para o agente penitenciário, é a pessoa que é treinada para isso. Então, a polícia civil é para atender a população. E a polícia judiciária. Perfeito, para fazer a investigação, o TCO, né, para pegar, não é, ali, fazer o relatório do inquérito policial, enfim, os flagrantes, já mandar logo para o local adequado. Então é esse o papel. A delegacia, inclusive, ela está localizada numa região urbana, é claro, porque a população tem que ter contato com isso. Então você imagine delegacias, como já foi o caso antigo já de Maranguape, com presos doentes ali dentro, já caiu, já desabou, e aqueles policiais ficam reféns disso. Verdade. Ficam reféns disso. Muitas vezes falta viatura, falta pessoal, falta recurso, falta tudo e ainda tem que dar conta disso, tem que dar conta do preso, os direitos humanos também ficam atingidos, a população sofre o risco constante de fugas, né? Então é um problema, a visitação ela não pode ocorrer muitas vezes em delegacia, então é um trabalho terrível para o delegado, né? Então é uma ilegalidade constante, então a nossa intenção é até entrar juntamente com a Comissão de Direitos Humanos com uma medida judicial. Doutor Márcio, quais são os futuros projetos da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará? E ela continuará com as inspeções nos presídios? Exato. A nossa intenção é essa, é intensificar. Então, nós já temos essa ação civil pública, que isso vai ter que passar pelo Conselho da OAB, em parceria até com a Comissão de Direitos Humanos. Aqui já foi houve um contato com o doutor Deodato, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos realizar uma audiência pública também na região lá do Crato, de Juazeiro, para debater esses relatórios, chamar essas autoridades, ouvir, também chamar a Secretaria de Justiça. Vamos realizar mais inspeções aí, a próxima deve ser na delegacia de Maranguape, dentre outras, né? Então nós estamos intensificando com os nossos limites, né? Nós temos essa parceria com essas comissões que existem no interior também, não é? Então é um trabalho no estado do Ceará. E a sociedade, ela pode ficar à disposição, nós fazemos um trabalho também para verificar a questão das prerrogativas do advogado, se o advogado ele está sendo bem atendido na delegacia, no presídio, se existe o parlatório, se existe a sala da OAB. Então, em todos esses relatórios, nós sempre pedimos, né, a estrutura voltada para o advogado. O advogado ele deve ter contato imediato com o seu constituinte, não há cancelas para o advogado, conforme diz o Estatuto da OAB. Não é? A gente também está ampliando, né? O doutor Marcelo Mota tem ajudado muito nesse ponto, a questão de mais unidades e mais salas da OAB dentro de unidades carcerárias e até em cadeias públicas e também em delegacias de polícia. Então a gente está procurando ampliar isso, né? Então a OAB, a diretoria, vem ajudado bastante, muito nesse ponto, porque é para fortalecer o trabalho do advogado criminalista, as prerrogativas do advogado. Doutor Márcio, nós estamos chegando ao final do programa. O Mundo Jurídico agradece a sua participação e as informações aqui prestadas sobre as iniciativas desenvolvidas pela Comissão de Direito Penitenciário do OAB Ceará e abre agora espaço para as suas considerações finais. Então, dizer, Velch, que é sempre uma grande satisfação participar do seu programa, dizer que nós estamos abertos para a sociedade, para as denúncias, né? Tanto dos presos como das próprias autoridades, dos agentes penitenciários, da polícia. Então a gente recebe muita denúncia. Então o nosso propósito é visitar em loco aquela unidade para evidentemente realizar um relatório, né, confeccionar um relatório e cobrar. Nós temos muitas reuniões também com a própria Secretaria de Justiça exatamente para pontuar aquilo que precisa ser feito, as mudanças, né? Então nós estamos à disposição da sociedade, à disposição dos advogados criminalistas que podem nos procurar, estamos na OAB, estamos à disposição e é uma grande honra estar aqui com você, meu amigo. Muito obrigado, um grande abraço. O programa Mundo Jurídico que agradece a sua presença. Ivelise Maia. O governo do estado do Ceará publicou no Diário Oficial do Estado o edital para o concurso do Detran.
No total, serão 383 vagas, sendo 250 para agentes de trânsito nível médio, 33 para analista de trânsito e transporte nível superior, 50 para vistoriador nível médio e 50 para assistente de atividade de trânsito e transporte nível fundamental. As inscrições devem ser iniciadas daqui a 15 dias úteis, sendo encerradas no prazo de 30 dias. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Tribunal Superior do Trabalho, inscrições até 22 de setembro. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, inscrições até 22 de setembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.